Bom dia, meus irmãos. É uma alegria poder partilhar da palavra de Deus com vocês nessa manhã. Juntamente, se você ainda não abriu sua Bíblia, peço que abra em João 8, no texto que o nosso pastor leu para nós. Como você bem sabe, nós estamos trabalhando na série do Eu Sou. E semana passada o nosso pastor falou sobre o pão da vida, da fome de Deus, que nós precisamos ter. E hoje nós falaremos sobre a luz do mundo. Eu dividi em 3 partes essa parte da minha fala. A primeira nós vamos falar a luz do mundo, que dissipa as trevas, que está no verso 1. Do verso 13 ao 18, a gente vai falar da luz do mundo, que tem um testemunho verdadeiro. E do versículo 19 a 30, nós vamos falar da luz do mundo, que tem comunhão com o Pai. Eu espero que Deus fale conosco. Vamos orar mais uma vez e pedir mais uma vez a bênção de Deus sobre nós. Deus, obrigado por mais essa manhã, por estarmos aqui para podermos compartilhar da sua palavra. Nos leva a entendê-la, Senhor, de uma forma que ela seja aplicada no nosso coração para vivermos. Em nome de Jesus. Amém. O contexto da passagem que nós vamos tratar nessa manhã é bem rico. Porque, se você não sabe, aqui está ocorrendo o fim da festa do tabernáculo, e nesse pronunciamento do seu eu sou, do segundo eu sou de Jesus, de eu sou a luz do mundo, e a festa do tabernáculo, ela era conhecida por uma festa na qual o povo teria que fazer menção e se lembrar daquilo que Deus tinha feito com eles no Egito, tirado eles do Egito como escravos. Se você ler Levítico 23, você vai ter essas informações mais detalhadas. Então, Jesus está fazendo o seu pronunciamento no final da festa do tabernáculo, uma festa a qual o povo se recordava da sua peregrinação no deserto, de como foi escravo lá no Egito e Deus os havia libertado. O ponto importante para que nós venhamos a compreender este segundo eu sou de Jesus, de eu sou a luz do mundo, é entender justamente este contexto. Porque Jesus, quando ele está falando, a festa está no seu encerramento, e era por costume se levantar ali 4 grandes candelabros de aproximadamente 25 metros, que iluminava toda Jerusalém. A cidade ficava tomada pelas luzes, a cidade ficava tomada por aquelas tochas que iluminavam toda a cidade, fazendo com que as pessoas se lembrassem justamente da coluna de fogo, de que Êxodo 13 nos mostra de Jesus, de Deus, conduzindo o seu povo no deserto durante a noite. Ele fazia o quê? Ele levava o povo numa coluna de fogo, para que o povo pudesse caminhar, sendo a luz, sendo a presença de Deus através daquela coluna de fogo. Isso é bem explícito na festa dos tabernáculos, em especial no final, por essas 4 tochas imensas serem levantadas em Jerusalém. E as pessoas, os peregrinos, vinham de todos os lugares para poder participar dessa festa. Tanto é que as pessoas construíam casas de ramo e de folha de palmeira para relembrar de fato aquilo que eles haviam passado no deserto. Aquilo que Deus o havia livrado. Então essa festa é a última festa do calendário judaico, é uma festa de alegria, é uma festa de grande comoção, de alegria daquilo que Deus proporcionou, daquilo que Deus livrou, do cuidado de Deus. Então Jesus, ele
ele traz esse contexto para nós, ele traz o texto bíblico de João 7, nos traz essa informação justamente dessa festa judaica que havia e que Jesus, ele se inicia o seu discurso ali no templo, justamente neste cenário. Então, quando Jesus está fazendo menção a ser a luz do mundo, Jesus está muito claro aquilo que os seus leitores, aquilo que seus ouvintes, está recebendo a mensagem. Está muito claro para os seus ouvintes o que Jesus está dizendo como luz do mundo por conta de todo o seu contexto que eles estavam ali inseridos. Então, vejam só. Luz no Antigo Testamento é sempre tratado como uma metáfora, como uma alusão. Ou seja, em Salmo 27:1 é dito que Deus é a luz do teu povo. E além de demonstrar a grandeza, o ser de Deus, também em Salmo 119, 115, demonstra luz correspondente à palavra de Deus. Tua palavra luz, é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então, geralmente no Antigo Testamento nós temos essa forma de metáfora, essa forma de se falar da luz com referência à pessoa de Deus, com referência para descrever quem é Deus e a sua glória. E Jesus, ele está mostrando aqui que ele ser a luz do mundo, ele ser a luz que dissipa as trevas, a luz que faz com que as trevas não prevaleçam. Ele é a luz e mundo, e João fala tanto do mundo como em todo da criação, como o mundo com relação a indivíduos, a povos, a raças, a nações. Essa luz do mundo, ela vem atingir esses povos, ela vem atingir essas nações, ela vem atingir e resgatar estes oprimidos, estes que estão nos seus pecados, que estão em trevas. Então, meu irmão, a pergunta que eu quero fazer a você nessa manhã é simplesmente essa. Você tem andado na luz? Ela é bem simples. Você se submeteu à luz do mundo? C.S. Lewis, ele tem uma frase que eu gosto muito do seu livro Cristianismo Puro e Simples, que ele vai dizer: creio no cristianismo, como creio que o sol nasce todo dia. Creio no cristianismo, porque creio que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele vejo todas as outras coisas. Você só vai entender, meu irmão, o mundo, você só vai entender as coisas que estão acontecendo em sua volta quando Jesus iluminar o seu coração. A menos que isso aconteça, o seu mundo continuará escuro. Você continuará sem entender este mundo. Porque é só através de Cristo, é só através da luz do mundo, é só através do seu santo evangelho que é possível nós enxergarmos este mundo de uma forma na qual nós enxergamos que somos um mundo caído, um mundo em pecado, um mundo em trevas sim, mas que Cristo, ele dissipa essas trevas, mas que Cristo, ele veio trazer luz para que possamos ter luz, para que possamos ver este mundo e nos submeter a Cristo de uma forma que glorifique a Ele. Outra sugestão, outra afirmativa que o texto nos dá é que quem está andando nesta luz jamais andarás nas trevas, mas terá a luz da vida. É impossível, meus irmãos, alguém que recebeu da luz do Evangelho, alguém que se diz ter recebido da luz do mundo, continuar andando nas trevas. Conforme eu já mencionei no início, é uma antitese que João faz entre luz e trevas.
Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Lembra do contexto que eu trouxe de quando Deus carregava o povo, guiava o povo durante a noite com a sua coluna de fogo? Ali era o direcionamento de Deus no Antigo Testamento para que o povo pudesse chegar à terra prometida. E sair daquela coluna de fogo significaria andar em trevas. A única forma de continuarmos prosseguindo, de continuarmos andando em direção a Jerusalém celestial que Ele tem nos prometido, é continuarmos na luz do mundo, é continuarmos a nos submeter à luz do mundo e não andando nas trevas. A pergunta que eu quero fazer para você, como discípulo de Cristo, porque você, eu não sei se recorda, mas Jesus conta a história de um dos seus discípulos, chamado Levi, o Mateus, coletor de imposto, totalmente desonesto, roubava, mas que a partir do momento que seguiu a Jesus, a sua vida foi totalmente mudada, as suas atitudes foram totalmente novas, tanto que ele restituiu todos aqueles que ele trouxe prejuízo. A pergunta que fica para nós nessa manhã é a seguinte: nós somos discípulos de Cristo? Se a resposta for sim, a minha pergunta ainda é: então por que você continua andando em suas trevas? Por que ainda você continua andando em seus pecados de estimação? Continua praticando-os? Porque seguidores de Cristo abandonam as trevas. Seguidores de Cristo andam na luz. Seguidores de Cristo, agora aquilo que antes eles faziam, agora eles não fazem mais. Porque a luz do mundo dissipou as trevas que havia em seu coração. A luz do mundo tirou a cegueira que havia. Logo agora ele consegue ver, ele consegue enxergar por outra ótica e entender que ele era escravo do pecado. Mas agora, como o apóstolo Paulo diz, nós somos escravos de Cristo. E por sermos escravos de Cristo, devemos nos submeter à sua vontade. Essa é a primeira pergunta que eu deixo para você nessa manhã. Você é um discípulo de Cristo? Se você é um discípulo de Cristo, então você precisa abandonar as trevas que ainda existem, as práticas de pecado que ainda você continua em praticar. Mas olha só, o texto continua. E no continuar do texto, no verso 13, os fariseus, eles não entendem esse testemunho de si mesmo com Jesus como algo muito ruim. Claro, se eu chegar a você e te der um autotestemunho sobre a minha pessoa, vocês certamente ficarão me achando um arrogante. O Tiago é um arrogante, está dando um testemunho de si mesmo. Sou arrogante. Mas nós precisamos entender que Jesus ele não é um homem ordinário. Jesus não é um homem comum. Jesus, quando fala do seu testemunho, quando fala de si, quando dá testemunho de si, ele é a divindade, ele é Deus. Então, o soar do seu testemunho não é arrogante, mas é verdadeiro. Mas por que os fariseus, eles argumentam, eles falam que esse testemunho de Jesus não é verdadeiro porque ele está dando testemunho dele mesmo? Talvez seja porque os fariseus ouviram em João 5,31 a seguinte menção de Jesus: se dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. E aqui fica aquela frase, do ler isoladamente um texto, que é um perigo total. Você pegar um texto e interpretá-lo de forma isolada.
Então, muito provavelmente, os fariseus, eles estão ouvindo e fazendo menção a essa resposta de Jesus, a isso que Jesus disse em João 5,31. Então, eles estão mencionando que Jesus está em contradição, porque, ora, ele fala em uma hora que se ele dá testemunho dele mesmo, esse testemunho não é verdadeiro. Então a pergunta que fica é como nós podemos entender isso? Porque talvez a primeira pergunta que vem à sua cabeça é: a Bíblia está se contradizendo, olha. No seu folhear da Bíblia você achou e falou: nossa, a Bíblia está se contradizendo. Porque uma hora Jesus afirma algo e outra hora afirma ou tem outra fala. Ou você vai fazer aquilo que é recomendado por todo aquele que estuda a Bíblia. Você vai ir no seu contexto. E o contexto de João 5, Jesus está mencionando e falando que tudo aquilo que o Pai faz, Ele faz. Ele está falando de um relacionamento mútuo entre Ele e o Pai. Então, Ele não está dizendo que o seu testemunho é falso, se Ele diz dele mesmo. Mas o que Ele quer dizer é que, se Ele faz algo desconectado do Pai, aí sim o seu testemunho seria falso. Mas não é o caso, porque todo o contexto de João 5, Jesus o tempo inteiro está dizendo que aquilo que o Pai faz, Ele também faz. Então, esse discurso dos fariseus está totalmente equivocado. Esse discurso dos fariseus não faz o menor sentido, porque eles não entenderam aquilo que Jesus estava dizendo. Mas olha só, o texto ainda continua. E vai dizer o seguinte: Jesus ainda respondeu: ainda que eu lhe dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo a ninguém. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então perceba, o primeiro argumento de Jesus vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde eu vou. Eu sei. Deus sabe da sua origem e do seu destino. Jesus veio do céu e voltará para o céu. Jesus veio do Deus Pai e voltará para o Deus Pai. Então o primeiro argumento de Jesus é esse: vocês não sabem de onde eu vim. O segundo argumento de Jesus é: vocês julgam segundo a aparência da carne. E carne aqui quer dizer e significa a aparência externa. Vocês julgam pelo que vocês veem. Vocês julgam pela sua ignorância. Mas Jesus está dizendo: eu não faço julgamento segundo a ignorância como vocês. O meu testemunho não é segundo os valores externos e a ignorância que vocês têm de olhar somente a carne. Porque olhando para Jesus, Jesus é um homem da Galileia. Da Galileia é como a cidade caipira, a cidade do interior. A cidade que não há pessoas instruídas, não há profetas. E de um pai chamado José. Então, Jesus, ele está dizendo: eu não julgo segundo a aparência externa, como vocês julgam. O meu julgamento não se baseia na aparência externa. O meu julgamento não se baseia na ignorância. Mas, se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro. Até porque nós sabemos que, conforme João 3,17 vai nos dizer, que este primeiro envio de Cristo não é para julgamento. Essa primeira vinda de Cristo é sim para salvar, para redimir pecadores. Na sua segunda volta, aí sim ele virá e julgará as nações.
Então, Jesus ainda argumenta de uma terceira forma. Qual que é essa terceira forma que Jesus argumenta? A forma, ele se utiliza da lei, ele se utiliza do mandamento. Deuteronômio 17:6 vai dizer: por depoimento de 2 ou 3 pessoas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só pessoa não morrerá. Então, ou seja, segundo a lei de Deuteronômio 17, a sua acusação precisaria vir de 2 ou 3 testemunhas para assim dar o veredito sobre o acusado. E esse testemunho, ele teria que ser verdadeiro, porque a ação depois desse testemunho, o que geraria essa acusação é a morte do indivíduo no qual está sendo acusado. Então, Jesus se utiliza da lei e diz: temos 2 testemunhas, eu e o Pai. As testemunhas infalíveis, 2 testemunhas que procedem a verdade, 2 testemunhas que são a verdade, 2 testemunhas que da onde provém a moral, porque todos nós temos o senso de moralidade, porque Deus colocou isso em nosso coração. Então, essas 2 testemunhas que Jesus menciona são mais do que suficientes, são mais do que necessárias para comprovar todo o seu discurso do porquê ele é a luz do mundo em argumento com os fariseus. Olha só, dito tudo isso e colocando para o nosso cenário atual brasileiro, foi até engraçado essa semana eu preparando esse sermão, porque na sexta-feira se deu os fatos como nós temos acompanhado. E ficou aquele discurso de quem está dizendo a verdade. Um ia lá, um político, e testemunhava que ele estava dizendo a verdade, que a sua palavra era a verdade. O outro ia lá e dizia: não, eu estou dizendo a verdade. Então ficou de um lado um ex-ministro e o presidente dizendo que ambos estavam, um dizendo a verdade e o outro dizendo eu estou dizendo a verdade, e ficamos nesse joguinho de saber quem de fato está dizendo a verdade. E meus irmãos, seja lá quem for que esteja dizendo a verdade, o que nós precisamos aprender é a confiar no testemunho de um Deus verdadeiro, no testemunho de um Deus que enviou o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ter esperança. Seja lá quem esteja a verdade nesse cenário atual político que nós estamos vivendo, existe um homem que dá um testemunho verdadeiro de si, e este homem, ele não está no Congresso, este homem não está aonde quer que seja nessa terra, mas este homem está sentado à destra do Deus Pai, e o nome dele é o Senhor Jesus Cristo, e ele reina, e é nele que nós temos que colocar nossa esperança, porque é nele que está a verdade, é nele o testemunho verdadeiro, é nele que nós podemos confiar na sua palavra em meio às incertezas que o mundo nos coloca. Nós podemos olhar a Bíblia Sagrada, as Escrituras, e confiar que ela é a verdade, que o seu testemunho é a verdade, que não há incerteza. Então, no meio do cenário atual, no meio de um cenário totalmente a qual nós não sabemos em quem confiar, saiba que veio ao mundo um homem chamado Jesus Cristo, que é a verdade, que é o caminho, que é a vida, e que nele você pode depositar as suas esperanças, mesmo quando tudo está um caos, mesmo quando você não sabe em quem confiar, você não sabe em quem acreditar, você não sabe qual testemunho é verdadeiro. Existe um testemunho verdadeiro, e o testemunho verdadeiro que sim, nós podemos depositar a nossa vida, é o testemunho de que Jesus Cristo é a luz do mundo, e nele você pode confiar. Mas ainda as indagações dos fariseus, elas não cessam.
Ainda os fariseus continuam a argumentar, ainda os fariseus continuam a questionar sobre a origem de Jesus. Porque Jesus acabou de dizer no verso 18 que o testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então agora eles perguntam: quem é o seu Pai? E a resposta de Jesus, ela é bem simples. Se vocês não conhecem a mim, muito menos vocês conhecerão ao meu Pai. Aqui nós vamos entrar agora na luz do mundo, como tendo a comunhão do Pai. Porque uma das verdades de que a Trindade nos ensina é que o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Filho e o Pai. Então há uma mutualidade, há uma comunhão eterna entre a Trindade. Então aqui Jesus, ele começa a dizer: se vocês não conhecem ao meu Pai, vocês não conhecem a mim, vocês também não podem conhecer ao meu Pai. E é engraçado nós chegarmos até aqui, porque os argumentos de Jesus já foram intensos. Jesus já argumentou de várias formas sobre o seu testemunho ser verdadeiro, de ele ser a luz do mundo, só que os fariseus não estão de acordo com este testemunho. Os fariseus não compreendem, eles estão cegos, e a menos que o Pai abra os olhos, o Pai traga estes homens, é impossível que eles possam enxergar. Eu não sei vocês, mas eu já fui daqueles irmãos fervorosos de pregar, sabe, em todo lugar, no trem, no ônibus, onde eu tivesse a oportunidade, eu pregava. E a minha mensagem era tentar expressar de uma forma bem objetiva e apaixonante o Evangelho de Jesus. E para mim, eu tentava a todo custo que aquelas pessoas entendessem o Evangelho, entendessem aquilo que eu estava anunciando. Mas parecia que quanto mais eu pregava, parecia que não fazia sentido para eles. Parecia que eles não compreendiam. Parecia que quanto mais eu tentava, alguma dessas vezes que eu preguei, as pessoas ainda continuavam endurecidas. Porque nem todo mundo vai ouvir a mensagem que Ele é a luz do mundo e nem todo mundo vai permitir que quando nós dissermos que Ele é a luz do mundo, será permitido que os olhos dele sejam abertos. Porque isso procede do Pai. É o Pai quem abre os olhos, é o Pai que traz ao Filho nessa comunhão entre o Pai e o Filho. É o Pai que atrai, que leva para que os olhos das pessoas possam ser abertos. E estes homens estão com o coração duro, estes homens estão com o coração totalmente endurecidos, cegos, mas Jesus continua o seu argumento. No verso 21, e Jesus lhes disse outra vez: irei embora e me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Aqui novamente, Jesus ele fala de um lugar da onde essas pessoas que vão morrer em seus pecados não podem ir. E onde que é esse lugar que onde Deus, o Senhor Jesus vai, as pessoas não podem ir que se morrerem nos seus pecados? Meus irmãos, aonde Jesus está? Jesus está no céu, assentado à destra do Deus Pai.
a menos que você reconheça, a menos que a sua incredulidade com relação a Ele ser a luz do mundo se dissipe, as trevas do seu coração, você vai morrer na sua incredulidade, você vai morrer fora da comunhão do Pai, fora da paz que o Pai proporciona para todos aqueles que descansam e confiam que Cristo é a luz do mundo. Então o que eu quero dizer a vocês o inferno ele é real. Jesus diz que para onde eu vou, vocês não podem ir se vocês morrerem em seus pecados. Morrer em nossos pecados significa que nós não estaremos aonde Jesus está. Nós não estaremos da onde Jesus veio. Nós estaremos em um lugar de sofrimento eterno. Quando nós entendemos a ira de Deus na cruz, nós precisamos lembrar que aquela ira que Jesus recebeu na cruz foi para redimir os seus filhos. E todos aqueles que creem em Jesus serão salvos. Mas todos aqueles que não crerem, a ira de Deus estará sobre eles. Ou seja, morrer em vossos pecados é morrer debaixo da ira de Deus. Que Deus possa conceder essa manhã que os seus olhos sejam abertos, que as trevas do seu coração sejam dissipadas, porque morrer sobre a ira de Deus deve ser terrível, cair na mão de um Deus irado. E o texto vai continuar. Após Jesus mencionar que Ele que para onde eu vou, quem morrer nos seus pecados não pode continuar. E o texto vai continuar no verso 24. Por isso, vós disse que morrereis em vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrereis em vosso pecado. Eles então perguntaram, quem és tu? Jesus respondeu, exatamente o que venho dizendo que sou. Tenho muita coisa a dizer, a julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e que dele ouvi isso falo ao mundo. Mas eles não perceberam que lhes falava do Pai. Jesus prosseguiu, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Por isso faço sempre o que lhe agrada. Então percebam, eles estão zombando de Jesus mais uma vez, em perguntar quem Ele é. Jesus já mencionou quem Ele é. Eu sou a luz do mundo. Jesus já mencionou de onde Ele veio. Eu vim do Pai. Jesus já mencionou que Ele é, mencionando eu sou. A referência lá de Êxodo 3:14, do Deus de Israel, o nome de Deus. Pessoal, quando Moisés perguntou, Deus, que nome eu vou dizer ao povo quando eu for? Deus disse a Moisés, diga, o eu sou te mandou. Jesus está mencionando este nome aqui. Ele é o que é. Ele é o significado que Jesus está dizendo. Eu sou o que reivindico ser. Eu sou o enviado do Pai. Eu sou a própria essência das Escrituras. É isso que Jesus está reivindicando quando Ele diz eu sou. E ainda assim os olhos desses homens continuam incrédulos. Eles não conseguem ainda enxergar. E o texto vai nos dizer, no verso 28, que quando tiveres levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. A palavra levantou aqui, ela aparece também em João 3,14. E é designada essa palavra em João 3,14, da mesma forma que Moisés levantou lá em Números 21 a serpente, porque o povo murmurou
murmurou ali em Números 21 por causa do pão, mesmo o pão sempre, o povo começou a murmurar e Deus trouxe juízo sobre o povo. E qual foi o juízo sobre o povo que Deus trouxe? Serpentes que picaram o povo e envenenaram. A solução que Deus trouxe, o meio de graça que Deus proporcionou para aquele povo, foi Moisés fabricar uma haste de uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para aquela serpente seria curado. Jesus precisa ser levantado também. O significado, aquilo que Moisés fez lá em Números 21 é só uma alusão de algo muito maior que Jesus fez na cruz. Ele precisou ser levantado, o estágio inicial da sua glorificação, para que quando olharmos para a cruz, nós possamos crer e sermos curados da enfermidade da nossa alma, sermos curados do nosso pecado. É esse levantar que João está falando. É esse levantar que os homens, que Jesus está argumentando que os homens precisam olhar e crer na sua audiência. E Jesus conclui: eu nada faço. Versículo 29. Pois faço sempre o que lhe agrada. A comunhão, a luz do mundo, ela proporciona, ela tem uma comunhão mútua, ela tem uma comunhão eterna, porque tudo quanto o Pai ordenou, tudo quanto o Pai designou ao Filho, o Filho fez. O Filho foi um servo obediente até a cruz. O versículo 30 vai nos dar uma notícia muito alegre, porque depois desse longo discurso de Jesus argumentando porque Ele é a luz do mundo, muitos creram nessa mensagem. Muitos creram que de fato Ele é a luz do mundo. Meus irmãos, a menos que você creia que Jesus de fato é a luz do mundo, a ira de Deus não se manifestará sobre a sua vida em sua morte. Jesus, Ele te convida hoje para dissipar as trevas do seu coração, para dissipar as trevas da comunhão com o Pai, porque Jesus nos trouxe para ter comunhão com o Pai. Jesus nos trouxe para termos um relacionamento com o Pai. Mas para que isso aconteça, você precisa seguir e crer que Jesus é a luz do mundo. A minha pergunta para você hoje é: você crê que Jesus é a luz do mundo? Se você crê, então eu te convido a segui-lo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a sua bondade dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor dissipou as trevas do nosso coração, Senhor. E que se hoje nós podemos crer, é porque o seu Filho foi levantado numa cruz, no madeiro, para dissipar as nossas trevas. Senhor, que possamos crer que o Senhor é a luz do mundo, é aquele que dá vida, que traz luz para o nosso escuro da nossa alma, o mais profundo. Nos ajuda a continuar firme, Senhor, a esperar a glória futura. Mesmo em meio a todo esse caos que o mundo tem nos proporcionado, nós sabemos que diante disso ainda o Senhor está guiando a história, está guiando o mundo. Senhor, fortalece a nossa fé, para que até o último dia de nossa vida possamos crer que o Senhor é a luz do mundo. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.